Então, bom dia a todos, bom dia para mim, eu não sei se é para vocês, mas que seja um bom dia ainda que de tarde ou de noite. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos que são os estudos com o irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo, o livro O Céu Te Escuta, o capítulo 48, Não Percas Tempo. Não percas tempo. Você vê que pelo título é para a gente já avaliar como que nós estamos lidando com o tempo. Não percas tempo ouvindo comentários, olha o detalhe que ele vai trabalhar, ouvindo comentários menos felizes em torno do trabalho que realizas, consentindo que a tristeza te paralise as mãos. Porque existem várias formas da gente perder tempo. Tem gente que perde tempo lá, vendo o celular, aquela pessoa que não sabe o que busca, né? Que está achando que está navegando, no fundo está naufragando, porque quando você não sabe o que busca, você não navega, você naufraga. Você está lá aguardando 10 minutos, aí vai passando o dedo, você está perdendo tempo. Procura alguma coisa útil. E, em vez de naufragar, navega. Vou fazer uma pesquisa, vou olhar uma palestra, vou olhar um termo que eu não sei o significado, vou ver um poema que eu esqueci. Lembra de alguma coisa e faz pesquisa, 10 minutos. Não perca tempo. Mas aqui, eu peguei um exemplo, gente. Aqui, ele está trazendo para a gente uma outra relação com não perder tempo. Não perca tempo com as colocações que estão chegando para você. Em qual sentido? Veja bem. Não perca tempo ouvindo comentários menos felizes em torno do trabalho que você realiza, consentindo que a tristeza te paralise as mãos. Porque tem gente que por nada fazer, começa a criticar quem faz. Olha, não perca tempo com isso não. Então, fazendo com que a pessoa paralise as mãos, perca tempo com isso não. Como relata para a gente André Luiz no livro Sinal Verde, aquele que critica tem a obrigação moral de fazer melhor que o criticado a tarefa em pauta. Olha, tem tanta gente criticando que não faz nada. Emerson, mas a gente tem que falar para ele que ele não está fazendo nada? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Deixe-o na liberdade da crítica. Está ótimo, deixa ele criticar. Só que você, envolvido com o seu trabalho, não perdendo o seu foco, não saindo da sua estrada, não perca tempo. E se o outro criticar, não tem problema, isso é um direito dele, ele pode criticar o que ele quiser, quem ele quiser, do jeito que quiser. Isso é da língua dele, isso é da mente dele, isso é do coração dele, e nós não temos nada com isso. Mas e se ele perguntar o que a gente pensa? Responde. Tanto sou favorável que eu estou fazendo isso, isso e isso. Mas isso é... Pronto, aí a pessoa pode falar o que quiser, porque a pessoa é livre. E aí ele continua. Se te encontras convicto de que fazes o melhor ao teu alcance, prossegue em teu afã, sem outra expectativa que não seja a paz da consciência pelo dever cumprido. Se a gente está certo daquilo que faz, permanece no afã, permanece com vigor, permanece com energia, permanece com desejo de que não há outra expectativa que não seja a paz de consciência pelo dever cumprido. Se a gente atende a consciência, e aqui é muito interessante que vocês já viram fazer essa distinção várias vezes, conhecimento diferente de consciência, já viram? Então, por quê? Porque conhecimento é isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é conhecimento. Eu leio, passo para vocês leem, concordam, discordam. Isso faz parte da rede de conhecimentos que a gente troca. Mas isso é uma construção teórica. E isso a gente vai fazendo, ainda mais com o potencial cerebral que a gente tem. Nós temos que fazer. Com a lucidez que a gente carrega, com o discernimento que a gente traz, com o aprendizado que já vem de outras eras, isso a gente tem que fazer, que é a troca do conhecimento. Tudo certo, está tudo certo, ok? A partir do momento que a gente transpõe o muro da inércia, da teoria, para a prática, entrou a consciência. Por enquanto eu estou aqui conversando com vocês e tal, estou aqui
na troca do conhecimento. Quando eu saio daqui e pratico, pronto. Arregaço as mangas, eu fui para a prática. É isso. E aí entrou a consciência. Então, o conhecimento é a construção teórica que a gente absorve. A consciência é a prática da construção teórica absorvida. Então, eu tenho consciência, eu estou fazendo aquilo que eu estudo. Eu estou fazendo aquilo que eu prego. Eu estou fazendo aquilo que eu leio. Ah, mas eu não consigo fazer nada disso. Mas eu luto, é consciência. Eu estou lutando. Eu não estou dando conta, mas eu estou lutando. Eu não estou conseguindo fazer tudo, mas eu faço uma parte. Eu estou lutando. Isso tudo, gente, é consciência. Então, a consciência é a construção prática. O conhecimento é a construção teórica. Então, o que ele coloca para nós aqui? Que não seja outra expectativa, a não ser a paz da consciência pelo dever cumprido. Não é isso aqui que a gente está fazendo. Não é isso aqui, não. É a paz da consciência da prática. Aí o dever está cumprido. Porque teorizar só é pouco. Está claro? Aliás, os grandes filósofos, nós temos uma mania. Nós, na nossa cultura, nas nossas críticas e aproveitando, né, que a gente está falando disso, a gente acha que o filósofo, ele não faz nada, vocês já notaram? Quando você pergunta a alguém se você faz filosofia, mas filósofo faz o quê? A gente acha que ele fica lá como pensador, tá certo? Você imagina, os grandes filósofos trabalharam ininterruptamente, não só para conscientizar a humanidade, mas se conscientizando e colocando em prática a consciência que eles absorveram nos estudos que eles faziam, nas leituras que eles edificaram, no discernimento que eles elaboraram e na transmissão que nos trouxeram. Filósofos. Se você pergunta, eu tenho amigos que são filósofos, quando você pergunta para eles, quando a gente está em grupo e pergunta assim, o que você faz? Eu sou filósofo, então, mas o que mais que você faz? Porque vocês já ouviram falar em greve de filósofo, sindicato de filósofo? Isso não existe. Mas o filósofo é aquele que está trabalhando no estado íntimo de si mesmo e das criaturas, talvez com mais afinco do que aqueles que não o são. Por isso que a gente absorve as colocações que vêm dali e a gente traz para a nossa prática. Então, quando a gente pega filósofos reconhecidos, quando a gente cita referências, quando a gente dá exemplos, quando a gente vai atrás de conceitos, por quê? Porque estão trazendo para nós esses valores, ok? Então ele coloca, quase sempre aqueles que te elegem por alvo de suas críticas ainda não aprenderam a viver de maneira mais útil, iludidos quanto ao valor que costumam tributar a si mesmos nas opiniões que emitem. Olha que bacana isso. Eu vou repetir pausadamente que a gente comenta. Quase sempre, não é todo o caso, quase sempre, aqueles que te elegem por alvo de suas críticas, atentemos-nos nesse trechinho, porque quando fala quase sempre, existem pessoas que nos criticam e são críticas extremamente saudáveis. São críticas que são elogiosas, que servem para a gente trabalhar e modificar valores, conceitos que estão alicerçados e precisam ser revistos. Ótimo! São aqueles que sabem tecer comentários e que sabem validar ou invalidar sem agressões. Mas por isso é que ele coloca quase sempre. Ele não coloca que é sempre, mas na maioria das vezes, quase sempre, é a maioria das vezes, aqueles que te elegem por alvo de suas críticas, tem pessoas que fazem de forma personalizada, de forma pessoal, ainda não aprenderam a viver de maneira mais útil. É mais fácil criticar o outro do que pegar e fazer. É mais fácil criticar a casa que está com poeira, a casa que a gente vive, a casa espírita, o ambiente de trabalho. É mais fácil a gente criticar do que falar por que ninguém fez. Aliás, essa ideia de o porquê que ninguém fez já é uma falência do nosso quadro moral. É uma falência do nosso quadro moral. A gente tem que parar de esperar que o outro faça. A gente viu o que precisa ser feito, vai lá e faz. Para de criticar.
Então, ele coloca para nós, ainda são esses que ainda não aprenderam a viver de maneira mais útil, iludidos quanto ao valor que costumam tributar a si mesmos nas opiniões que emitem. Iludidos quanto ao valor que costumam tributar a si mesmos nas opiniões que estão emitindo. Tem gente que se acha. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Emerson, tem gente que se acha tanto que se é. Tem gente que se é, nem se acha ser. Por quê? Porque eles se colocam valores maiores. Aí vocês estão falando assim, Emerson, mas isso é autoestima. Não é autoestima, não. Isso é um falso conceito de si mesmo. Porque quando a pessoa faz o movimento de autoavaliação, autoestima é valorizar aquilo que eu já conheço em mim. É valorizar, inclusive, os enganos que eu conheço em mim. Isso é autoestima. Porque se eu conheço os enganos, eu vou trabalhar em cima deles. Se eu conheço as vitórias, tanto que a irmã Dufour fala para a gente no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo Fé nas Vitórias, se eu não me engano é o capítulo 18, ela vai colocar para a gente, acompanha aí no vídeo, Fé nas Vitórias, ela vai colocar que é para a gente valorizar as conquistas que a gente já tem. Já tem. Sem que a gente se iluda em relação àquelas que a gente ainda irá conquistar. E não é para a gente se acomodar quando descobrir o que conquistou. Não é para a gente se acomodar. Mas utiliza aquele valor como mola propulsora das novas conquistas. Isso. É isso. Tá claro? Então, quando ele coloca lá, tem pessoas que estão iludidos quanto ao valor que costumam tributar a si mesmos nas opiniões que emitem. Pessoas que se acham. Aqui, gente, entre nós na Terra, não tem ninguém melhor do que ninguém. Se existe alguém que no nosso conceito está muito ruim neste ou naquele aspecto, ele está muito bom em outros que a gente ainda não deu conta de alcançar. Existem valores que a gente já tem conquistados, dominados e até aprimorados que o outro ainda não deu conta de conquistar, mas ele também conseguirá. Então, todos nós estamos em luta. Não existe entre nós aqui, a não ser aqueles que se destacam como missionários, aí eu não estou falando nem de quem está conosco envolvido no prova e expiação. São espíritos angelicais, que o Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós, espíritos de escola, que vieram para nos auxiliar na caminhada. Então, atentemo-nos. Por quê? Porque tem aqueles que criticam, mas são aqueles apenas que se dão valor acima do que verdadeiramente o é. Guarda a certeza de fato, os verdadeiramente bons não se dão à crítica do esforço alheio e quando não podem endereçar palavras de aprovação a este ou aquele, simplesmente silenciam. Orando para que seus possíveis equívocos na tarefa sejam corrigidos. Quem é verdadeiramente bom, eles não saem criticando. Guarda essa certeza. E ele começa esse parágrafo dizendo isso. Guarda a certeza. Guarda a certeza que os verdadeiramente bons não se dão à crítica do esforço alheio. Existe esforço do outro lado? Quem é verdadeiramente bom, ele aguarda. Ele aguarda. Por quê? Porque a partir do momento que ele está vendo que ali tem luta, que tem esforço, que tem movimento, que tem envolvimento, ele não vai sair criticando, não. A não ser que seja uma conversa absolutamente saudável, numa relação de extrema confiança. Aí já não é uma crítica, porque nós fizemos uma distinção entre crítica destrutiva e construtiva. A crítica, para ser destrutiva ou construtiva, depende com quem a gente fala, o tom que a gente usa e o sentimento que a gente imprime naquele movimento de fala, de transmissão, de acolhimento. Depende do que a gente está fazendo. Está claro? Agora, se nós recebemos o tempo todo como algo negativo, entendamos. A crítica só se torna negativa
ela só se torna um veneno se a gente tomar. Porque se a gente sabe que ela pode ser negativa, não toma. Não toma. Use o seu freio. Use o seu discernimento. Ela só te prejudicará. Os outros estão criticando tudo que eu faço, mas o que você faz está de conformidade com a sua consciência? Está de conformidade com o seu conhecimento e com a prática que você está lutando para se envolver dia a dia? Está ótimo. Está ótimo. Não tome deste licor que o outro está te oferecendo. Por quê? Porque ali tem um veneno. E esse veneno só te fará mal se você tomar. E se você não tomar, ok. Ele te apresentou, você recusa, no seu movimento de autoavaliação, aí entra a autoestima, no seu movimento de autoavaliação. Então, entendamos isso. Porque aquele que consegue perceber o envolvimento do outro, a luta do outro, o esforço do outro, ele não vai sair criticando, não. Tá claro? Os que mais sofram com as críticas que indiscriminadamente lhes são dirigidas são justamente aqueles que, embora digam que não, atenção para esse finalzinho, esperariam ouvir apenas palavras elogiosas em torno daquilo que fazem. Os que mais sofram com as críticas que indiscriminadamente lhes são dirigidas são justamente aqueles que, embora digam que não, esperariam ouvir apenas palavras elogiosas em torno daquilo que fazem. Olha só. Tem gente que está atrás dos elogios. Gente, os elogios não vão nos levar a lugar nenhum. Se todo mundo achar bacana o que a gente faz, isso não abre para a gente a porta do céu. Se todo mundo achar que é péssimo o que a gente faz, isso não nos endereça para o inferno. Entendamos isso. Por quê? Porque o que nos abre a porta de um futuro melhor ou de uma consciência intranquila e do inferno da alma é o nosso estado íntimo associado à consciência daquilo que à prática daquilo que a gente faz com a consciência adquirida. Isso é que abre uma porta ou outra. As escolhas são nossas. As escolhas são nossas. Então, entendamos que a gente não precisa de dar valor para determinadas críticas para que elas não atrapalhem o envolvimento que a gente está com o trabalho. Vamos trazer isso, então, para o nosso movimento, e aí especificamente o nosso movimento espírita. O que tivemos de espíritas, o que estamos tendo de espíritas, que aproveitaram a pandemia, eu não sei baseado em quê ou em quem, qual contexto, aproveitaram a pandemia para não voltar mais para as tarefas. Não voltaram mais para as tarefas. O que tivemos de espíritas que justificam a pandemia e estão justificando até hoje para ficar só assistindo reuniões online, já não vão mais, nada contra as reuniões online, tanto que nós estamos aqui. Eu nem fazia isso. Eu estou fazendo agora. Isso começou foi com a pandemia. Graças a Deus, a pandemia fez para a gente vários movimentos. Tem pessoas que, em vez de se envolver com o movimento, se envolveu com a inércia. Saiu do passe, saiu da evangelização, saiu da frequência em reuniões, não aparece para limpar a casa espírita e fica lá só assistindo reunião online. Por que a gente está perdendo o contato social? Isso se chama acomodação ou preguiça. Preguiça. Imaginem vocês, qual movimento que nós estamos fazendo para dar continuidade às obras? Nós saímos de uma pandemia. Gente, o vírus, ele veio para nos alertar.
Ele veio para nos conscientizar, ele veio para mexer com o nosso estado, com as nossas relações, com a nossa maneira de lidar. Parece que quando a gente aprendeu a lidar com o vírus, a gente aprendeu. Por quê? Porque hoje já não está ceifando vidas como aconteceu quando ele surgiu. Não está acontecendo mais dessa maneira. Aí nós assumimos uma acomodação, nós assumimos uma espera. Esperar o quê? Esperar o quê? Aí é claro que nesse momento eu estou colocando para aqueles que resolveram parar na estrada. Por que parar? Para que parar? Nós não sabemos que hora a gente vai ser chamado, ninguém sabe. E aí o Cristo coloca para nós, vocês estão acompanhando aqui no vídeo, reconcilia depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Qual é o nosso adversário? Porque a gente pensa no adversário, a gente pensa nas pessoas, a gente pensa no inimigo, a gente pensa no cunhado, a gente pensa na sogra, pensa nos filhos, pensa no marido, na esposa. Para. Não pensa no adversário enquanto pessoa, não. Reconcilia com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele, ou com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, o teu adversário íntimo. Quais são os teus adversários íntimos? Estou acabando de falar de um aqui, ó. A apatia, o desânimo, a ansiedade, a preguiça, a inércia. Aqui. Concilia. Entenda que você traz consigo esses desvalores. Faz movimentos de mudança. Entenda que você não está fazendo isso ou aquilo e tal por preguiça. Não inventa doença. Não inventa problema. Já existe. Olha, mas eu estou com problemas. Todo mundo tem. O seu não é maior e não é menor. Depende de como a gente lida. Tem problemas que a gente está elevando os problemas. Que a gente está aumentando propositalmente só para poder manter aquela linha de inércia. E a espiritualidade é muito lúcida nas colocações, quando a gente vai lá no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item Motivos de Resignação, ele coloca que o que a gente sofre hoje, 1% do que a gente tem de débito para com a providência. 1%. A gente ainda pede para parcelar. 1% a gente está pedindo para parcelar. Então, a gente está acomodado. Reconcilia com os teus adversários, ou seja, observa o seu estado íntimo. Veja as dificuldades que você tem. Eu estou com uma dificuldade de disciplina na alimentação. Entenda que é a dificuldade de disciplina. Entenda que você traz consigo a gula. Entenda, avalia. Eu estou com uma dificuldade, não é por causa da gula, não é porque eu não consigo comer nada que é saudável. Por isso que eu estou pesando 39 quilos, por isso que eu estou pesando 45 quilos. Isso eu não posso, se eu queria doar sangue, eu não posso nem doar sangue. Entenda, faz um acompanhamento, vai no nutricionista, vai no nutrólogo. Faz um movimento de autoajuda. Para quê? Para que você tenha saúde para aproveitar a sua encarnação. Concilia ou reconcilia com os teus adversários. Agora, olha a fala de Jesus. Enquanto estás a caminho com ele, isso é lei de justiça, gente. A gente está caminhando junto com o mal-estar que a gente traz? A gente está caminhando junto. Concilia enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Olha, continuando a fala de Jesus, aqui eu estou colocando para vocês os versículos, até para associar ao tema que é não percas tempo. Não percas tempo. Quando ele coloca para nós, vocês lembram que no início eu falei assim, no iniciozinho eu citei a fala de André Luiz, aquele que critica tem a obrigação moral de fazer melhor que o criticado da tarefa em pauta. Está no livro Sinal Verde, Temas da Crítica. Então, para que o teu adversário não te entregue ao juiz. Olha que interessante isso. Qual é o teu adversário? Teu estado íntimo. Não acabamos de falar? Reconcilia com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele.
Por quê? Porque se você não reconhecer que tem a dificuldade, ele te entrega ao juiz. Ele te entrega ao juiz. Qual é o juiz? A consciência. Não é entrega para Deus, não, gente. Ele nos entrega, o nosso adversário nos entrega ao juiz. O meu estado íntimo conturbado, o meu estado íntimo perturbado, o meu estado íntimo doentio, ele me entrega a minha consciência. Ou seja, para que o teu adversário não te entregue ao juiz. E o juiz não te entregue ao soldado, ao oficial. Qual oficial? As tuas ações. As tuas ações. E o oficial não te encerre na prisão. Vamos repetir então o versículo que a gente interrompeu com as explicações. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial, e o oficial não te encerre na prisão. Porque veja, quando o nosso adversário, as nossas mazelas, nos entregarem ao juiz, na consciência, e este, vendo que a gente nada fez, nos entregue ao oficial, que se assegura daquilo que a gente não fez, embora deveria ter feito, a gente vai ser levado para a prisão. Qual é a prisão? A prisão do sofrimento, a prisão do estado íntimo conturbado, das reflexões doentias, aonde a gente se pune, a gente se entristece. Para que isso? Não percas tempo. Einstein coloca para nós que aqui a gente está falando um itemzinho do não percas tempo, que é não perder tempo com a crítica que chega de terceiros. Depois vocês vão ver isso também no outro capítulo do Sinal Verde, que chama-se Antagonismos, capítulo 13 do Sinal Verde. Não perca tempo com as colocações que estão chegando, que não vão fazer a menor diferença na sua vida. Não perca tempo. Aí Einstein coloca para nós assim, aquele só perde tempo. Peraí, deixa eu lembrar a frase dele aqui. Falta de tempo é aquele que perde tempo por falta de método. Falta de tempo é aquele que perde tempo por falta de método. Sabe o que ele está propondo? Metodologia. Um sábio, né? Um sábio. Aliás, para a gente fechar, tem uma lembrança muito interessante, já que eu lembrei dele nessa frase aqui. Vocês lembram a imagem que todo mundo tem de Einstein? A imagem que todo mundo tem de Einstein? Ele estava entrando num carro, né? Chegou a imprensa para fazer entrevista para ele e falou para ele assim, fala alguma coisa inteligente, fala alguma coisa. Aí ele chega, bota a cabeça para fora do carro e bota a língua dele para fora e pá, os flashes pegaram a foto e essa imagem ganhou o mundo. Essa imagem ganhou o mundo, que é o Einstein com aquele cabelo que Deus lhe enviou, com a língua dele para fora, quando falou para ele falar algo inteligente. Depois de tudo que ele estava fazendo, alguém pede para ele falar algo inteligente. Ô, gente, eu acho que faltava inteligência ali, já fazendo aqui a minha crítica, né? Por quê? Porque se eu fosse da imprensa naquele momento, talvez eu fizesse até pior, esperando alguma coisa ainda melhor, sendo que ele já estava fazendo tudo de bom. Mick Jagger se inspirou tanto na língua de Einstein que ele pegou e fez um álbum com a língua do Mick Jagger, que é a outra língua conhecida nesse mundo, né? É o Einstein fazendo a brincadeira, olha, algo inteligente, ele mostrando ali, tá nas experiências, está no discernimento. Atentemos-nos para isso. A gente se aproxima das pessoas, vamos ver o que a gente consegue deixar, vamos ver o que a gente consegue levar para o coração do outro, que espera da gente um pouco de acolhimento. Um abraço a todos, é isso aí, fiquem com Deus.